Já estamos gravando. Eu queria dar boas-vindas a todos vocês para a nossa primeira jornada empreendedora. Um grande prazer e privilégio estar desenvolvendo esse evento, que visa trazer um pouquinho da prática, do olhar de quem faz, do olhar de quem já fez e tem uma perspectiva muito diferente no que diz respeito ao empreendedorismo. Como eu venho falando em todas as aulas, empreender é fundamental para se atingir o sucesso. Nós precisamos ter em nossas veias, no nosso dia a dia, o empreendedorismo. Precisamos fazer acontecer, precisamos a todos os dias nos motivar para enfrentar um desafio com criatividade, com inovação e principalmente com motivação. E a motivação ela acontece a partir do momento que eu identifico qual é o meu sonho, aonde eu quero chegar, qual é o seu Everest. Eu costumo brincar com os alunos, porque o Everest é um grande desafio e todos os dias nós temos a oportunidade de fazer diferente, de fazer a diferença. E na Jornada Empreendedora Online, nós temos o prazer, o privilégio de receber um dos maiores empreendedores da nossa região, nosso amigo Carlos Rivelli, ao qual eu agradeço a disponibilidade, a disponibilidade em fazer, a disponibilidade de ser esse grande empresário, de ser essa grande referência. E aqui eu queria estender todos os nossos cumprimentos a você, Carlinhos, ao seu irmão Márcio, que é nosso amigo também, o Marcinho, a vocês que são referências, e nós, da nossa cidade, de Barbacena e região, temos muito orgulho de termos a Rivelli, de termos vocês aqui. Para nós é muito importante a Rivelli, e nós agradecemos de coração a todos os dias e torcemos sempre pelo bom desempenho e pelo crescimento dessa grande empresa. Meus parabéns a você por toda a sua história. Seja bem-vindo à nossa jornada empreendedora, que você possa agora compartilhar com todos nós essa grande história de sucesso. Boa noite e seja bem-vindo, Carlinhos. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite, poder estar compartilhando aí um pouco da nossa história, um pouco da nossa experiência, falar um pouquinho sobre empreendedorismo. É sempre bom que a gente relembra as passagens, os desafios que a gente teve nessa jornada nossa, né? Então, eu queria agradecer muito aí pelo convite e parabenizar pela iniciativa, tá bom? Bom, a gente vai dividir a nossa apresentação aqui em 3 itens. Vou contar um pouquinho da nossa história, falarmos um pouquinho dos fatores que a gente tem como fator de sucesso e o que a gente está pensando hoje e o amanhã. Dentro da nossa história, eu gostaria de ressaltar assim, como é que foi que surgiu, né? Por que o frango, né? Por que a gente começou a mexer com frango? Bom, então, como muitos sabem, a gente é de uma família muito simples, de origem simples. Meus pais sempre mexeram com comércio, mas nunca deixamos de ter algum envolvimento na atividade rural, né? E quando a gente mudou para Barbacena, eu tinha 6 para 7 anos, e meu irmão mais velho, que é o Flávio, tinha em torno de 15 anos. Nós mudamos para Barbacena para que a gente tivesse a oportunidade de estudar. Quando o pai mudou para cá, ele comprou uma casa, e nessa casa tinha um quintal grande, né? Que ele, desde o início, sempre disse que assim, isso aqui um dia pode servir para vocês fazerem alguma coisa. Então, essa foi o início lá. A gente começou a mexer com frango, porque como é que surgiu essa ideia, né, de mexer com frango? Numa reunião de família, eu tenho um tio que morava na fazenda Rio Espera, e ele estava fazendo uma visita lá em casa quando a gente, conversando informalmente, ele comentou que o filho dele estava criando uns frangos lá em Rio Espera, e que já estava com 250 frangos e que estava dando muito certo. Então, a gente pensou que talvez seria uma oportunidade da gente fazer a mesma coisa.
naquela época a gente tinha um recurso que a gente tinha uma caderneta de poupança, eu mais o meu irmão tínhamos, de dinheirinho que a gente juntava, engraxando sapato, vendendo picolé, juntando jornal velho, essas coisas a gente sempre viveu muito nessa condição de buscar juntar um dinheiro e isso aí. E aquele dinheirinho que a gente tinha, a gente conversou e pensamos em começar a criar um frango no fundo da horta lá em casa. Nós tínhamos um colega de academia que era técnico da Emater. E conversando com ele nos ajudou, nos deu algumas orientações, e nós fizemos um galpãozinho no fundo da horta, de 40 metros quadrados, na época, 10 por 4, que era suficiente para alojar em torno de 400 pintinhos. Construímos aquele galpão e, no primeiro momento, nós pensamos em dividir ele em 4 e criar de 100 em 100, né? Mas o meu irmão mais velho sempre foi muito audacioso e comentou com a gente, precisa não, coloca logo os 400 frangos, que isso aí vocês vão conseguir vender muito rápido, muito fácil. 400 frangos é muito pouco, né? E assim a gente acabou aceitando a ideia dele e botamos os 400 pintinhos, criamos os pintinhos ali, né? E naquele momento a gente acabou não pensando em como vender. Acreditando que seria realmente muito fácil vender os frangos, criamos os frangos, esses frangos ficaram grandes e a gente tentou vender na porta de casa ali e, na verdade, não conseguimos vender nada na porta de casa, né? Até que meu pai chegou para a gente e falou, por que vocês não experimentam vender na feira? Né? Ele tinha um relacionamento grande na roça, tinha um compadre que fazia feira, falou, se vocês quiserem, a gente vai lá, conversa com o padre Antônio Piva, eu tenho certeza que ele vai deixar vocês vender esse frango lá na barraca dele. Então, assim, a gente fez a feira no domingo, numa quinta-feira, a gente foi conversar com ele lá no final do dia, e ele se dispôs, não, pode ficar tranquilo, vocês podem trazer o frango aqui que a gente vende, isso aqui é fácil de vender, a gente vende tudo na feira aqui para vocês podem usar a nossa banca, põe aqui a gente saiu dali muito animado, com a disponibilidade dele de nos ajudar no momento. E voltamos para casa, na sexta-feira eu comprei alguns utensílios ali, uma lata para esquentar água, enfim, algumas coisinhas pensando em abater os frangos no sábado para levar para a feira no domingo. Bom, quando chegou no sábado, de manhã, acordamos Marcinho e eu, e fomos começar a mexer naquela saga toda lá. Imagina bem o que é 2 meninos de 13, 14 anos, que nunca tinham matado um frango na vida, né? Resolveram que tinha que matar 400 frangos. No final do dia, a gente... no final da tarde, quando chegaram, a minha família toda juntou todo mundo para ajudar, porque o pessoal, depois do meio-dia, voltava do trabalho, juntamos todo mundo, no final do dia nós conseguimos abater 40, 50 frangos, e colocamos na geladeira lá de casa, e isso já pelas 10 horas da noite, a gente foi dormir e falamos para o meu pai, acorda a gente amanhã às 4 da manhã para a gente ir para a feira. No dia seguinte, 6 horas da manhã, meu pai acorda a gente, uma chuva, uma tempestade, daquela absurda, mas chovia que eu nunca vi tanta, não me recordo de uma chuva tão forte no único dia, né? E a gente ficou apavorado com aquela chuva, e agora o que nós vamos fazer, né? Enfim, colocamos os frangos no porta-mala do Fusca, do meu pai, e resolvemos vir aqui no Ceasa, que antigamente no domingo tinha feira aqui no Ceasa, então a gente resolveu vir aqui no Ceasa para tentar conversar com o gerente aqui e ver se a gente conseguiria a permissão para vender os frangos nossos ali. Afinal de contas, tinha abatido os frangos, se não vendesse, ia estragar tudo, né? Aí o gerente da época ficou sensibilizado com a nossa situação e acabou permitindo que a gente vendesse o frango ali, né? E colocou lá uma banca e começamos a usar a balança do vizinho, enfim, no final das contas, a chuva não parava. Quando foi ali pelas 9 horas da manhã,
a chuva parou, o sol saiu, né? E eu peguei uma caixa emprestado e coloquei 20 frangos e fui para outra feira, para tentar vender os frangos, né? Botei no Fusca do meu pai e fomos para lá, vendi rapidinho aqueles frangos. Quando foi, voltei, busquei mais um pouco, o Marcinho tinha vendido alguma coisa já também, e acabou que conseguiu vender quase todos os frangos, sobraram 2 frangos na minha banca, 2 frangos na banca dele, a gente vendeu 2 para nossa vizinha, e acabamos conseguindo vencer aquele obstáculo ali do primeiro final de semana, que deu tanta coisa, tanto transtorno, mas no final das contas a gente acabou conseguindo superar todos aqueles desafios e vendemos. Daí para frente, na semana seguinte, já não tivemos mais tanto problema, a gente planejou melhor, já não choveu, aí voltamos para a feira, vendemos e formamos uma clientela, né, que foi muito boa e ficamos na feira trabalhando muito tempo. Eu costumo dizer que a feira foi a maior escola que eu tive na minha vida, porque ali a gente conseguiu conviver, ter uma escola prática de convivência com pessoas, né, de todo tipo. Né? Tem pessoas que vão à feira só para roubar, por exemplo. A gente não imagina, mas existem pessoas que vão à feira só para... Então, você passa a ter uma convivência com as pessoas que para mim, eu costumo dizer que foi a melhor escola que eu tive, foi os 10 anos que a gente passou na feira. Bom, o tempo foi passando, a gente acabou chegando à conclusão que era melhor a gente comprar o frango vivo, abater e levar para a feira do que criar. Então, aos pouquinhos, nós fomos transformando aquele galpãozinho de frango num pequeno abatedouro, tá certo? E aí, as coisas foram indo bem, a gente já estava vendendo em torno de 100 e poucos frangos por semana ali na feira, né? E até que mudou uma vizinha para o nosso lado, lá perto de casa, e nos denunciou na saúde pública. Então, a vigilância sanitária foi lá nos fiscalizar, quando viu aquelas condições que realmente não eram as condições ideais, imediatamente fechou e falou que a gente não podia continuar mais, que teríamos que parar, que naquelas condições a gente não poderia continuar nossa atividade ali. E aí foi que a gente realmente pensou, não vai ter jeito, nós não conseguimos fazer a reforma que eles estão exigindo, queriam que a gente levantasse o telhado, queriam que a gente azulejasse todo as paredes, enfim, criasse uma condição sanitária que seria o mínimo necessário para que a gente tivesse condições de abater naquilo ali. Aí a gente chegou a pensar em parar e tudo, mas até que no momento a gente conversou, Marcinho, e eu falei, Marcinho, não vamos parar não, vamos reformando aos pouquinhos e no final a gente vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, resumidamente, em coisa assim de menos de 2 meses, a gente conseguiu transformar aquele galpão num abatedourozinho. Azulejamos, batimos laje, tudo branquinho, e aí a gente inverteu a situação, sabe? A gente foi atrás da fiscalização e chamou eles para aprovar o que a gente tinha feito. E eles ficaram realmente impressionados com aquela mudança que a gente fez, ter atendido além do que eles tinham solicitado, e aí a gente acabou tendo um grande prestígio com a vigilância sanitária por ter atendido aquela exigência deles, e por incrível que pareça, aquele passo que a gente deu, ele foi um benefício que acabou dando condição da gente melhorar ainda nosso negócio, e as vendas foram crescendo, a gente colocou mais uma banca na feira, chegamos a ter 3 pontos na feira que a gente vendia, eu trabalhava num, meus outros irmãos, o meu irmão no outro, o Roberto em outro, enfim, nós chegamos a ter três bancas vendendo na feira, e as vendas foram melhorando. Em determinado momento, a gente resolveu abrir loja de varejo, chegamos a abrir 3 lojas de varejo em Barbacena, no centro da cidade, e, enfim, as vendas vinham crescendo,
aquele desafio que a gente conseguiu superar deu suporte para que a gente fosse crescendo e tudo mais. Bom, a essa altura do campeonato, ali pelos idos de 1985, 86, por aí, a gente já estava batendo coisa de 2.800 a 3.000 frangos por semana, né? E daí, em 86, veio o Plano Cruzado. O Plano Cruzado, na verdade, a gente era uma época que tinha uma superinflação, uma hiperinflação, né? E era um momento muito complicado, porque assim, todo mês tinha aumento de salário, todo mês tinha aumento de salário, mas a inflação corroía todo esse salário das pessoas, que o poder de compra nunca era satisfatório, né? O que o Plano Cruzado consistiu? O governo ele tabelou os preços dos produtos de cesta básica e alguns produtos de supermercados, tabelou o preço e deu um reajuste salarial para as pessoas. O salário mínimo acabou subindo. O que aconteceu? Teve um aumento do poder aquisitivo muito grande da sociedade, né? As pessoas passaram a consumir muito, né? Então, o que aconteceu, na verdade? Começou a ter um desabastecimento, principalmente de carne e tudo mais. A gente, nessa época, batia lá 2.800 frangos, vendia em uma semana, 2.800 a 3.000 frangos por semana. Aqueles frangos que a gente vendia em uma semana, com pouco prazo, a gente estava vendendo num único dia. Nessa época, a gente tinha 3 lojas de frango, tínhamos 3 funcionários nas lojas de frango e tínhamos 3 funcionários que trabalhavam no abatedor lá em casa. Tínhamos 6 funcionários. O que nós fizemos? Aproveitamos essa ociosidade dessa equipe, a gente, junto com eles e mais alguns que a gente contratou, a gente acabou, no Plano Cruzado, construindo 5 galpões de frango que foram suficientes para a gente ficar autossuficiente, verticalizar a nossa produção. Ou seja, a gente conseguia criar os 3.000 frangos por semana nesses 5 galpões, e atendia aquela demanda que a gente tinha de venda de frango semanalmente, né? Então, isso foi aquela dificuldade toda, que o Plano Cruzado foi um período muito difícil, mas a gente acabou aproveitando todas aquelas dificuldades e a gente conseguiu, de fato, construir uma estrutura que deu suporte para os crescimentos futuros, né? Quando foi daí em diante, acabou o Plano Cruzado, aquele congelamento não deu certo, a inflação voltou, e as coisas voltaram dentro da normalidade, tivemos diversos outros planos para frente, teve o Plano Brescia, Plano Collor, enfim, diversos outros planos, né, até chegar em 93 o Plano Real, que hoje está aí até hoje, né? Mas tivemos diversas dificuldades, né? Mas a gente sempre conseguiu superá-las e com crescimento, né? Esse passo que a gente deu foi um passo muito importante. Quando chegou lá por volta de 1990, a gente estava lá em casa, naquele abatedouro, que inicialmente tinham 3 funcionários, a gente chegou a ter 25 funcionários lá dentro, né? Então, chegou o momento que a gente parou para pensar e falou, olha, agora nós precisamos de dar um outro passo que é importante, que seria construir um abatedouro em sistema de linha de produção industrial, sair ali do fundo, deixar de ser uma empresa de fundo de quintal e partir para uma empresa profissional. Então, a gente, em 1990, comprou o terreno aqui onde é a nossa sede principal, a nossa matriz, né? E de 1990 até o início de 92, a gente conseguiu inaugurar esse abatedouro. No primeiro momento, a gente tinha uma expectativa muito grande, positiva, que estariam mudando as nossas instalações para uma condição muito melhor, muito mais com melhores condições e tudo. Porém, a gente acabou descapitalizando, né? Porque investimos muito nessa estrutura, muito além do que a gente tinha a capacidade naquele momento, e acabamos vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa vida profissional ali, porque a gente estava
saindo de uma unidade que abatia 1.800, 2.000 frangos por dia, para uma outra unidade que tinha a capacidade de abater 1.000 frangos por hora. Ou seja, nós tivemos que, de cara, contratar 20 pessoas e sair de uma equipe de 25, passamos para uma equipe de 45 funcionários. Aumentamos muito o nosso custo fixo em função daquela estrutura. E a nossa capacidade de logística e de comercialização não estava preparada para aquilo. Então, assim, o crescimento das vendas, ele tinha que acontecer gradativamente. Porém, a gente mudou por uma instalação muito grande que provocou, na época, um grande desequilíbrio financeiro nas nossas contas. Foi realmente um momento muito difícil, nós tivemos que contar novamente com o apoio de toda a equipe nossa e trabalhar muito, fazer com que as coisas realmente, até que as coisas chegassem no eixo. Mas, graças a Deus, a gente buscou alguns parceiros, clientes que eram bons e que a gente foi conseguindo superar esses desafios, né? E, graças a Deus, e fomos vencendo gradativamente, etapa por etapa. E foi um grande passo na nossa vida. De lá para cá, a gente teve diversas ampliações, né? Em 95, a gente precisou de fazer uma nova fábrica de ração para atender a nossa demanda de produção de frango. A gente iniciou o processo de criação de frango no sistema de parceria, no modelo de integração. Então, a gente tinha que ter uma produção de frango maior e o objetivo era continuar verticalizando, né? E a gente acabou construindo uma nova fábrica de ração. E depois, em 2003, a gente já iniciou as exportações. Ali eu tenho uma história muito interessante que eu acho que é importante a gente comentar nesse momento. A gente tem um diretor nosso hoje que, na época, trabalhava na área comercial, que era o Marcelo. Ele acabou de formar em administração de empresa e iniciou um curso de comércio exterior, já com uma visão, imaginando que futuramente aquele curso dele seria uma oportunidade de abertura de mercado que a empresa poderia ter. E isso, de fato, aconteceu. Em 2003, a gente conseguiu, graças a essa visão, a esse empreendedorismo dele como funcionário, de se qualificar, de se preparar para o futuro, né? A empresa alcançou essa aí já em 2003, abrindo um leque de mercado no mercado exterior naquele momento. Em 2005, a gente teve um outro passo muito importante, que o nosso fornecedor de pintinho, que era a Alimenta, ele resolveu parar as atividades e vender as instalações dele de produção de pinto, e acabou a gente negociando num sistema de parceria muito interessante, que a gente acabou comprando essas unidades da Alimenta e produzindo e passando a verticalizar ainda mais a nossa atividade, produzindo o nosso próprio pintinho, e as coisas foram realmente gradativamente, passo a passo, em cada momento a gente conquistando algumas coisas. Em 2009, a gente já conseguiu a nossa habilitação para a Europa, que era um mercado muito exigente, mas que remunerava melhor, que também foi um passo muito importante no nosso negócio. Bom, em 2014, 2015, por aí, a gente já estava numa situação que a gente estava abatendo aqui, naquele abatedouro que era de 1.000 frangos por hora, a gente já estava abatendo 5.000 aves por hora, chegando a abater, na média, 90.000 frangos por dia. Mas as instalações já estavam, de novo, num gargalo, e aí seria necessário uma nova ampliação, um novo projeto. O que a gente fez, né, nesse momento? Diferente do que a gente tinha feito lá atrás, a gente montou um plano estratégico de inovação. Em 2015, nós iniciamos esse plano e buscando recursos de longo prazo, e aonde a gente conseguiu fazer um projeto muito robusto e com uma premissa muito importante que a gente colocou como regra fundamental naquele negócio,
que a gente tivesse condições de investir o que fosse necessário, desde que a gente não tivesse necessidade de que as vendas ampliassem, crescessem na mesma proporção para cumprir com os compromissos. Então, a gente fez todo o projeto com uma base de financiamento que a gente conseguiria cumprir, ainda que as vendas não crescessem. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse implantar. Nós finalizamos as obras agora em 2019, estamos já em 2020 finalizando mais algumas coisinhas mais a nível de acabamento. A gente concluiu o plano de inovação em 2019, né? E estamos hoje com a empresa muito preparada, numa condição que nós saímos de uma fábrica que tinha 5.000 metros quadrados de área construída, para hoje uma fábrica com 26 mil metros de área construída, ainda com algumas particularidades que são importantes. Nós crescemos, por exemplo, a área de industrializado 8 vezes em relação à área que era anterior. Então, a gente está hoje num plano de crescer as vendas, mas crescer com qualidade, inovando produtos, novos produtos. Lançamos recentemente o filé de peito maturado, que é uma inovação exclusiva da Rivelli, do desenvolvimento da nossa equipe. Enfim, então nós estamos hoje numa condição interessante, preparando a estrutura para que a gente consiga atender a demanda futura. Bom, resumidamente, é mais ou menos isso a nossa história, e para quem tiver interesse em conhecer um pouco melhor, a gente lançou esse livro recentemente, escrito pela Rosane Queiroz, que é uma escritora e jornalista muito competente. Ela ficou durante 2 anos entrevistando e pesquisando sobre a nossa história, escreveu esse livro que eu acho que, assim, para quem tiver interesse, talvez valha a pena adquirir. A editora Batel foi quem fez a edição do livro, e as pessoas podem entrar no site da editora Batel, quem tiver interesse, e também na Bernadette. Ou, se quiser também, é só escanear o QR Code aí que vai ver, tá bom? Bom, passando para a segunda etapa da nossa apresentação, nós vamos falar sobre os fatores de sucesso, né? Bom, primeiro aqui eu chamo uma reflexão. Bom, vocês podem estar pensando assim, muito bem, né? Interessante a história da Rivelli, bacana, mas e eu? O que eu vou tirar proveito disso? Né? Que proveito que eu vou tirar? O que eu vou fazer para que eu também consiga ter sucesso? Eu não tenho intenção de mexer com frango, não quero vender na feira. O que eu vou aprender com essa história toda? Né? Então, a gente tem alguns fatores que a gente entende que são importantes. Né? Primeiro, eu queria chamar a reflexão também assim, por que a Rivelli deu certo? Tantas outras empresas que passaram por a mesma história, na mesma época, né? Trabalharam na mesma época, a gente que tinha às vezes muito mais recursos do que a gente, ficaram para trás. Por que a Rivelli deu certo? Né? Então, a gente entende que um dos fatores de sucesso mais importantes são os valores que a gente carrega com ele desde o início. Né? Desde o início da nossa história, tem alguns valores que a gente entende que são fundamentais, fatores de sucesso de qualquer negócio. Né? Então, o primeiro deles que a gente coloca como principal é o trabalho. O sucesso depende da dedicação. A gente entende que é impossível você ter sucesso sem trabalho, sem ter dedicação, sem abraçar realmente a causa. Eu não acredito que a gente não, naquela frase que a gente tem que fazer o que gosta. Para mim, a gente tem que gostar do que faz. E se for necessário, o que for preciso fazer, a gente precisa de fazer com amor, com dedicação. Então, para mim, é um dos valores importantes, é um grande fator de sucesso, é o trabalho. O outro fator de sucesso importantíssimo é honra. Cumprir com o compromisso é obrigação. É fundamental que a gente cumpra com os nossos compromissos. Né? Assim, se eu tratei, eu tenho que cumprir com obrigação.
não é favor eu pagar em dia, não é favor eu cumprir com aquilo que eu tratei. Não sou obrigado a tratar, mas se eu tratar, é fundamental que eu cumpra. Então, é fundamental que a gente tenha honra. Então, é um valor importantíssimo que a gente tem, que é um grande fator de sucesso. Um outro fator de sucesso importantíssimo é empreendedorismo, né? Os desafios direcionam para atitudes inovadoras. Ora, a gente tem que ser empreendedor. Eu citei o exemplo do Marcelo, né, que foi empreendedor naquele momento, que buscou se qualificar, se preparar para o mercado de trabalho, pensando no futuro. Então, é fundamental que a gente esteja sempre pensando em atitudes inovadoras, pensando que é importantíssimo que eu esteja trabalhando, que eu esteja buscando sempre me preparar e preparar sempre com empreendedorismo, de forma que a gente consiga se qualificar e estar sempre preparado para o mercado de trabalho. Um outro fator de sucesso importante e que a gente tem como valor, que é fundamental, ética, honestidade e transparência, fazer o que é. Isso significa pensar, falar e agir da mesma forma. Então, ou seja, é fundamental que a gente tenha ética com as nossas coisas, que a gente cumpra com os compromissos, que a gente não haja de forma errada, que a gente tenha a ética nas nossas atitudes. É fundamental, para nós é um grande fator de sucesso, é um valor que a gente carrega com ele, que a gente acha que é fundamental. Um outro valor importante que a gente tem, perseverança. Se não deu certo a primeira vez, inove e faça novamente. Eu costumo falar muito o seguinte: a gente precisa ser persistente, mas a gente não pode ser teimoso, né? Ou seja, qual que é a diferença do persistente para o teimoso? A grande diferença que tem do persistente com o teimoso é que o teimoso, ele faz a mesma coisa do mesmo jeito a vida toda. Ora, se você fez uma vez e não deu certo e fizer de novo do mesmo jeito, a chance de estar errado é muito grande, né? Então é fundamental que a gente tenha essa consciência de pensar assim: eu preciso de ser persistente, mas eu muda alguma coisa, que o resultado pode ser diferente. Às vezes a diferença de dar certo ou dar errado está num pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe é que vai fazer diferença para a coisa dar certo ou dar errado. Nós temos tantos exemplos, tantas invenções que aconteceram depois de que as pessoas tentaram diversas vezes até que chegaram no resultado. Se a pessoa ficar fazendo do mesmo jeito, vai ser teimoso e não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, esse é um outro valor também que a gente entende como sendo um fator de sucesso relevante, que é a perseverança, né? Outro fator de sucesso importante, respeito. O senso de justiça deve prevalecer. Ou seja, é fundamental que a gente respeite as pessoas, que a gente saiba que as pessoas são diferentes, que a gente sabe que cada um pensa de uma forma, não tem essa história de querer que as pessoas sejam iguais a gente. Não é, cada pessoa é diferente, todo mundo tem seu valor, todo mundo tem sua forma de agir. É fundamental que a gente respeite. É lógico, se eu respeito as pessoas tendem a me respeitar também. É um outro fator de sucesso importantíssimo para que a gente tenha como valor nos nossos negócios, na nossa atitude do dia a dia. Um outro fator de sucesso importante que a gente entende são parceiros. Construir relacionamentos autênticos e confiáveis. Ora, é fundamental que a gente faça negócios, que a gente pense sempre que numa relação é preciso de ser ganha-ganha. Ou perde-perde. Quando o negócio estiver ruim, perdemos nós dois. Mas se tiver o correto, a gente trabalhar para que todos ganhem. Eu ganhar e o meu parceiro perder, não vai ter continuidade. É fundamental que as pessoas tenham essa consciência de construir parcerias autênticas, parcerias que dão resultado para ambas as partes, parcerias que tenham transparência, que sejam confiáveis. Então, tudo isso é fundamental num negócio. E para a pessoa profissionalmente também. Seu colega de trabalho, ele precisa ser seu parceiro. Você precisa de compartilhar coisas, conhecimento, porque quando você compartilha, as pessoas, existe uma relação ganha-ganha. É fundamental com que você tenha essa consciência que a gente precisa desenvolver parcerias importantes. E, por fim, o fator mais importante que a gente entende são as pessoas. O maior patrimônio de qualquer organização
são as pessoas. Gerar oportunidade para o crescimento pessoal e profissional. É fundamental que, numa organização, que as pessoas tenham essa consciência, né, do que as pessoas têm que ser, tem que ter o crescimento pessoal, ainda que ela passe pela empresa e ela desenvolva, e amanhã a empresa não tem às vezes oportunidade para ela, que ela vá trabalhar em outra oportunidade, em outro negócio. É fundamental que você, durante o período que ela está dentro da sua organização, que ela tenha oportunidade de crescimento pessoal e profissional, né? E dentro disso aí a gente falar para qual funcionário, que tipo de pessoas que a Rivelli pensa para fazer parte do time dela. É fundamental que seja honesto, é fundamental que tenha espírito empreendedor, é fundamental que tenha visão de dono, é fundamental que tenha determinação, perseverança, vontade de fazer acontecer. Então, isso é fundamental. E, graças a Deus, a gente tem um time que tem todas as características de pessoas que carregam essa empresa no coração, né? Então, é fundamental. As pessoas é um dos grandes valores que a empresa tem. Bom, finalizando a nossa apresentação, vamos falar um pouquinho do que a gente está pensando no hoje e no amanhã, né? Hoje, o nosso foco é o amanhã. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que é o seguinte: a gente tem que estar o tempo todo executando hoje, mas com visão de futuro, pensando no que vai acontecer amanhã. Se eu estiver olhando para o meu próprio umbigo, pensando em fazer somente o hoje, vendendo o almoço para comprar a janta, eu não vou ter futuro, né? Daí o exemplo nosso do plano estratégico de inovação, que a gente está finalizando, como eu disse, lá em 2015, a gente construiu um plano de longo prazo, pensando no futuro, né? Pensando na empresa, na organização, com uma governança corporativa, profissionalização. Eu hoje estou aqui, meu irmão está aqui, a equipe nossa de liderança, muitos estão com a gente há 30 anos, e daqui a pouco não estarão aqui mais. É fundamental que a gente tenha um plano sucessório. Imaginar que a empresa, ela é da sociedade. A empresa não é do Carlinhos e do Marcinho, a empresa é da sociedade. São 3 mil colaboradores, são pessoas que estão envolvidas, é uma sociedade inteira que está aqui, né? Então, a gente acredita que é fundamental isso, que a gente tenha um foco no hoje, pensando sempre no futuro, pensando sempre no amanhã. Daí a gente tem a nossa identidade organizacional, né, que é fundamental a gente pensar em produzir e fornecer alimentos com qualidade, de maneira sustentável, gerando oportunidades para a sociedade e para a empresa, né, com a visão de crescer com solidez e rentabilidade, buscando mercados atrativos, fortalecendo a marca, construindo a perpetuidade da empresa com a gestão profissional. Tudo isso é fundamental que a gente tenha a nossa visão e a nossa missão com a responsabilidade social, né? Afinal de contas, são 3 mil colaboradores. No ano de 2019, nós produzimos 80 mil toneladas. Essas 80 mil toneladas é suficiente para alimentar 2 milhões de brasileiros durante um ano. É muita responsabilidade em cima de uma equipe que está aqui, vestindo a camisa do dia a dia, tá certo? Então, são 80 produtores rurais que produzem frango em parceria com a Rivelli, criando frango, gerando emprego e renda no campo, gerando oportunidade, sonho para essas pessoas, né? Foram mais de 50 milhões de reais de impostos no ano de 2019. Então, assim, a responsabilidade social em cima de uma atividade igual a Rivelli, igual tantas outras, é muito grande. É fundamental que os empreendedores tenham consciência dessa responsabilidade social. E a gente tem muito orgulho de dizer, né, que a gente pensa em sustentabilidade. Prova disso que a Rivelli hoje atende aos 17 objetivos da ONU. Nós cumprimos todos os 17 objetivos que a ONU coloca para desenvolvimento sustentável. Nós temos orgulho de dizer isso. Finalmente, a gente tem para dizer o seguinte: a gente falou um pouquinho, né, finalizando aí, falei um pouquinho da nossa história, né, dos desafios, das superações, né,
entendemos que os nossos fatores de sucesso, o que a gente entende como empreendedorismo, são os valores que a gente carrega e sustenta desde o início, que eu acho que são os fatores de sucesso que representam o nosso negócio. E também falamos aí de uma mentalidade de hoje, de sustentabilidade em todos os sentidos, não só na sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade econômica, social, de todas as formas. Bom, para finalizar, eu deixo aí a nossa mensagem, que é o lema que a Rivelli está adotando esse ano na nossa equipe, que é o que te desafia, o que não te desafia, não te transforma. Felipe, muito obrigado a todos. Foi as ordens. Obrigado, Carlinhos. Fantástico. Estou recebendo aqui o feedback da turma. O pessoal gostou demais da apresentação. Temos algumas perguntas. Queria saber de você se a gente ainda tem um tempo para algumas perguntas. Como é que está o seu tempo aí para isso? Estou por sua conta, Felipe, para falar. O Cássio perguntou, Carlinhos, uma questão que eu acho que é muito interessante. Quando você iniciou a Rivelli, você e o Marcinho, qual que era o sonho de vocês como empreendedor? Quando a gente volta lá no início da sua história, quando a gente volta a falar um pouquinho lá do seu passado, qual que era o sonho seu e do Marcinho quando vocês iniciaram a empresa? Felipe, bom, a gente tinha, o nosso sonho era muito simples, né? Porque a gente, de uma família humilde, né? Eu costumo dizer assim, tem até uma passagem interessante. Um dia a gente, depois que voltou da feira, né, a gente estava lá fazendo as contas, contando o dinheiro, vendo como que ia sobrar, quanto que daria para pagar as contas, que se ia sobrar, quanto ia sobrar. E aí nós fizemos umas contazinhas lá, nós estava vendido 100 frangos na feira, né? Aí fizemos a conta direitinho e tal. Aí o Marcinho virou e falou assim, Carlinhos, olha, quando ele estiver matando 1.000 frangos por semana, nós estamos feitos. Você imagina, hoje a gente abate 130 mil frangos por dia e a gente ainda acha que tem muito a entregar. Então, assim, o grande sonho de uma pessoa é vencer na vida. O principal sonho é ser feliz, né? Então, assim, a gente tinha um sonho de conseguir melhorar as condições de vida, de poder construir uma casa para minha mãe, uma casa mais confortável, que a nossa casa é uma casa muito simples. São essas coisas que nós temos. Porém, eu costumo falar assim, às vezes a gente tem que estar sempre olhando à frente, mas você nunca consegue enxergar além da sua visão horizontal, né? Assim, atrás do morro. Então, às vezes, eu preciso chegar lá na frente, subir aquele degrau para me enxergar um pouco mais à frente. Então, acho que a visão do empreendedor precisa ser dessa forma. Eu não posso também não posso ser medíocre de sonhar pequeno, mas eu preciso de ter um sonho de ser grande, mas ciente de que eu tenho que subir degrau a degrau e quando eu chegar lá na frente eu vou também pensar como é que poderia ser o meu negócio daqui para frente, né? Então, imagina só, hoje a Rivelli, nós temos 3.000 funcionários, imagina assim, eu quero ser o maior do mundo. Não é bem assim. A gente precisa de alcançar, passo a passo, gradativamente, as coisas à medida que a gente vai tendo condições. Sempre não impor o limite, mas, na verdade, com uma visão, perspectiva de futuro, mas sempre com o pé no chão, vamos dizer assim, né? Falando como um bom mineiro, né? Tem que estar sempre com o pé no chão. Excelente a resposta, Carlinhos. Muito bom. Acho que é isso mesmo, né? Acho que a gente tem que começar a perceber os próximos passos e sempre ter um sonho na nossa vida, como você bem colocou. Nós estamos com uma outra pergunta aqui da Pamela. Pamela também é estudante da Unipac, está no curso de empreendedorismo, né? Ela, na verdade, faz direito e está cursando essa disciplina de empreendedorismo conosco. Ela faz uma pergunta bem interessante, que é como montar um planejamento diante de uma crise, sendo que muitas das vezes as empresas não têm recursos para grandes investimentos. É verdade.
Bom, crise é uma coisa que a gente precisa de conviver, né? Porque, assim, a gente vive em situações de crise por diversos momentos, né? Então, assim, hoje nós estamos vivendo aí a situação do Covid, que é uma situação extremamente delicada. Quando a gente poderia imaginar que um vírus pudesse paralisar o mundo da forma como está acontecendo hoje, né? A gente tem que estar preparado. Eu acho que a gente vence esses desafios, sempre pensando na equipe e tudo mais. Para fazer um planejamento, ele precisa de acontecer dentro da realidade de cada um, né? Então, assim, olha, um plano de investimento, eu preciso de ter abertura de entender que existem linhas de crédito proporcional para cada situação. É fundamental que eu tenha uma visão realista do mercado, uma visão com cenários otimistas, realistas e pessimistas. Então, é fundamental de que eu olhe para dentro do meu negócio e veja as oportunidades que estão passando. É fundamental que a gente tenha essa visão, pensando que, assim, olha, eu não posso salgar carne podre, eu não posso colocar um dinheiro que é tão difícil, que é tão caro, numa coisa que eu tenho poucas convicções que vão dar certo, né? Então, a primeira coisa é a gente pensar num negócio que tenha início, meio e fim, que eu consiga investir, entender que eu vou ter um momento de criando a estrutura, no segundo momento é um momento de maturação, e no terceiro momento que é o retorno daquele investimento. Então, é fundamental que eu tenha essa visão ampla da etapa que vai acontecer e que eu busque o recurso de tal forma que eu consiga cumprir essas etapas. Eu não posso me enrolar, né? O exemplo que eu citei, quando aconteceu com a gente tinha uma reserva para fazer aquele investimento lá em 1990, quando nós começamos a construir, mas a reserva não foi suficiente. E a gente quase teve a falência naquela época. Por quê? Porque faltou realmente um planejamento mais robusto. Então, é fundamental que a gente seja audacioso do ponto de vista de querer crescer, querer inovar, de ser empreendedor, mas que a gente seja também tenha capacidade de fazer um cenário, de avaliação do cenário, sendo conservador, sendo realista e sendo otimista. Eu acho que é fundamental isso aí. Buscar os recursos de acordo com a condição de cada negócio. Acho que é importante que você comentou, né? Para cada tipo de negócio, ao mínimo que aquela empresa, aquele empreendedor possa desenvolver um planejamento, isso vai ser fundamental. Mesmo aquele que, nesse momento, passa por alguma dificuldade, ele consegue reunir a equipe dele, ele consegue buscar iniciativas criativas da própria equipe para tentar inovar, para tentar ser um pouco diferente e para, principalmente, conseguir superar esse momento, né? Com certeza, é fundamental, exatamente. O envolvimento da equipe é fundamental em todos os sentidos. Sempre. Ter essa capacidade de se você ainda não tem uma equipe, busque orientação, busque em pessoas mais experientes, né? Procure ouvir. Acho que a gente tem uma lição muito importante, que a gente tem que ouvir mais e falar menos, né? Então, é muito importante a gente ter essa capacidade de entender que eu preciso de ter capacidade de ouvir as mensagens que estão chegando. Que bom, eu concordo com você nisso aí. Tem uma outra questão, Carlinhos, tem várias pessoas perguntando aqui, queria trazer para você, para a gente poder estar discutindo um pouquinho sobre esse tema. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, né, do mundo, eu costumo colocar. A gente acabou tendo que, em função da pandemia, antecipar a implementação de diversas tecnologias e muitos negócios. Às vezes, ainda na Rivelli não foi necessário uma mudança brusca, mas a gente percebe que, principalmente, o varejo teve algumas mudanças radicais nesses últimos 2 meses, algo que seria em 2, 3 anos. Com relação a essa tecnologia, eu até faço um paralelo com o que a gente está fazendo aqui hoje.
Hoje nós estamos podendo nos conectar a partir de diversos pontos das cidades, bairros. Então, acho que é muito interessante como que essa mudança tecnológica, ela veio bem. E aí a gente percebe que a comunicação remota, ela veio para ficar. A gente tem aí a questão das próprias universidades com o estudo remoto, que essas tecnologias, ela veio para ficar, e a gente percebe que nós temos que aproveitar dessas tecnologias. Como que você, em 1990, teria a oportunidade de conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, cada um na sua casa, cada um no seu trabalho. Então, eu acredito que a tecnologia ela veio para ficar e a gente tem que saber se adaptar a esses novos tempos. Como que você, na Rivelli, tem percebido essa mudança, pensando em reuniões, em treinamentos? Como é que você tem percebido essa drástica mudança das tecnologias, principalmente hoje, nos meios de comunicação? Muito boa essa pergunta, viu, Felipe? Eu acho que a verdade é o seguinte: se a gente for olhar desde 1980, que foi quando a gente começou lá, matando aqueles pães no fundo do quintal, vendendo na feira, de lá, e daí, naquele momento, naquela época, a gente não tinha nem telefonia móvel, o telefone fixo já era um luxo, né? Enfim, a evolução tem sido muito rápida, muito grande. Mas é interessante a gente pensar assim, hoje a gente vive um momento de uma crise mundial que acelerou a disponibilização de recursos para que a gente consiga superar esses desafios, essas dificuldades. Né? Você vê, a tecnologia de videoconferência e audioconferência e teleconferência não é tão recente, mas precisou da gente estar vivendo um momento desafiador igual agora para que a gente desabrochasse e despencasse a usar esse tipo de tecnologia. Com certeza ele vai causar uma mudança significativa no hábito das pessoas. Né? Quantas pessoas que... se a gente for pensar em termos da Rivelli hoje, né? Os nossos clientes, por exemplo, a gente tinha uma venda significativa para food service, que eram vendas que tinham rentabilidade legal, que hoje praticamente não existem mais. Hoje, as donas de casa voltaram a ir no supermercado e a gente voltou a fazer as coisas nas nossas casas. A gente não vai no restaurante, então os hábitos estão mudando, então a gente tem que começar a pensar em produtos que atendam a essa nova demanda do novo, né? Então a tecnologia ela está aí. Hoje em dia as pessoas entram no aplicativo e não vai no supermercado e compra tudo que quiser via um clique, né? Então é fundamental sim a gente pensar. Agora, essas crises que acontecem normalmente elas fazem com que a gente aprenda e acelera na evolução para buscar alternativas. A grande verdade é essa: o que não te desafia não te transforma. Acho que essa é a frase que talvez resuma essa necessidade hoje desse desafio que a gente está enfrentando. Quando a gente imaginar que a gente estaria passando por um momento de situação de você não poder conviver com as pessoas, ficar dentro de casa, etc. Né? Então, fundamental é isso aí. Agora, é muito importante que a gente pense o seguinte: amanhã a gente vai estar contando essa história do Covid como um passado, né? Como uma coisa que aconteceu e que certamente vai deixar um legado importante para toda a sociedade em todas essas questões, do que está desafiando, né? Tem uma história que eu acho legal de contar, que talvez seja visto, que é o da mariposa, né? Quando uma criança viu uma mariposa se mexendo, tentando sair de dentro do casulo, né? E ele resolveu ir lá, pegou uma tesoura e criou uma facilidade, cortou o casulo para que ela saísse. E ele acompanhou aquela mariposa que acabou morrendo e não conseguindo voar. Isso significa o quê? Significa que
aquele esforço que a minha esposa estava fazendo dentro do casulo para conseguir romper aquele casulo é o que daria força muscular para ela, para que ela tivesse força para voar. Então, são as dificuldades que fazem com que a gente vença os obstáculos. Concordo com você. E a gente tem que entender esse momento como um momento de evolução, onde novas oportunidades estão surgindo. E a gente precisa ter uma ruptura com o momento que a gente está vivendo. E às vezes a gente trazer essa ruptura para o nosso dia, às vezes ela é um grande desafio. E como você bem colocou em toda a caminhada de vocês, se não houver desafio, não há sonho, não há vontade de fazer, não há motivação. Eu vou finalizar, Carlinhos, com uma última pergunta aqui. Vou convidar os meus alunos aqui, a turma, para quem gostou da palestra do Carlinhos, colocar "tamo junto" aqui no nosso chat. A gente sempre faz essa brincadeira nas nossas aulas, para ver se a turma está acompanhando, né? Então, assim, quem gostou, coloca aí para nós aqui no nosso chat. E, Carlinhos, essa última pergunta, ela vem de encontro que muitos dos estudantes deixaram para perguntar para você, que é com relação a como vocês conseguem motivar os 3.000 colaboradores que vocês têm. Como que você faz no dia a dia para estimular o intraempreendedorismo? Como você faz para estimular que essa equipe traga novas ideias? Você colocou aí do novo produto que foi criado pela sua própria equipe. Como que no dia a dia você consegue motivar o seu colaborador e, da mesma forma, dar oportunidade para ele criar, para ele estimular a criatividade e a inovação no dia a dia? Então, Felipe, uma pergunta excelente. Para nós, o que é mais importante de tudo isso é a gente colocar em prática aqueles valores que a gente acredita que é importante. Então, a gente ser honesto, a gente ser transparente com as pessoas, a gente estimular que as pessoas sejam empreendedoras. Então, a forma que a gente tem de fazer com que as pessoas se motivem é exatamente você mostrando, dando um exemplo de que a gente precisa de seguir em frente e de que realmente os desafios fazem com que a gente cresça. É muito importante que a gente invista em qualificação das pessoas, é muito importante que a gente gere oportunidade para as pessoas, é muito importante que a gente tenha consciência de que as pessoas são diferentes, é muito importante que a gente tenha consciência de que a gente precisa de um time multidisciplinar, né, que cada um tem a sua importância no time, e que não adianta você ter um time só de goleiros ou um time só de atacantes. A gente precisa ter um time que tenha a atuação em todas as posições que são importantes aí. Então, assim, é essa forma que a gente age, né, de estar o tempo todo gerando oportunidade, principalmente dentro de casa. A gente tem um programa de estágio que é legal, que a gente tem muito orgulho disso, de tantas pessoas que entram aqui como estagiários e que ficam, outras que vão e que levam a experiência daqui. Então, é essa simplicidade de tratar com as pessoas com respeito, com dedicação, criando aqueles valores que a gente entende que são fundamentais. Então, acho que é por aí. Aí a gente tem que estimular que as pessoas sejam empreendedoras, que eles invistam no seu crescimento pessoal e profissional. Então, é por aí que a Inverno consegue, e graças a Deus, hoje a gente tem um orgulho de ter um time espetacular. Não é à toa que a gente está aí alçando voos altos, como a gente falou. Tá bom? Muito obrigado aí. Acabou? Felipe? Desculpa, Carlinhos, meu áudio estava fechado. Nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação, sua presença. Tem um aluno aqui que é o Renato Santos, da turma de Direito, está citando aqui que ele sentiu falta na foto de ver o Mourinha. Que é o quê? Mourinha. Ver o Mourinha. Um colaborador chamado Mourinha. Parece uma foto antiga. Funcionário seu do início aí. Não estou lembrado. Mourinha. Hein? Mourinha. Tipo colaborador da empresa, eu não sei o que é também. Moura. Colocou aqui, ó.
Seu vizinho, ele está colocando aqui que era seu vizinho, o Mourinho. Ah, o Moura. Moura. Foram muitas pessoas, Felipe, que passaram, que tiveram conosco desde o início. Nós temos aqui até hoje funcionários que trabalharam desde a de casa e a verdade é o seguinte, aquilo que eu comentei, muitas pessoas passaram e hoje estão alçando outros voos, né? Muitos continuam, então esse é o motivo de muito orgulho para a gente, né? De poder fazer história e ser exemplo para esse pessoal todo, né? Eu acho que a gente tem muito a agradecer a responsabilidade que a gente carrega, especialmente com essas pessoas. Não, excelente, Carlinhos. Ele só pediu para mandar um abraço para ele, para lembrar que também estão sempre torcendo aí pela Rivelli. Como você bem falou, uma coisa que a gente percebe em todos os colaboradores é que todos vestem a camisa. E a partir do momento que a gente veste a camisa, que a gente gosta do que a gente faz, que a gente gosta da empresa que a gente atua, isso tudo muda o nosso desempenho, a nossa performance. Então, vocês estão de parabéns. Em nome aí também, queria mandar um grande abraço, nosso amigo Paulinho. Paulo foi uma grande aquisição aí da Rivelli há tempos atrás. Então, em nome do Paulo aí, eu parabenizo também a todos os colaboradores, né? O Paulo, toda a equipe aí, sua, Carlinhos, por estarem sempre fazendo a diferença na nossa região, por estar sempre trazendo exemplos e percebendo para nós que quando a gente tem coragem, quando a gente tem vontade, a gente pode fazer, a gente pode realizar. Parabenizo você muito, ao seu irmão Marcinho, a todos da sua família, por criarem, e principalmente por acreditarem na cidade de Barbacena. Parabéns, porque vocês são grandes exemplos e são pessoas que nos inspiram aqui. A cada dia a gente pense de uma forma diferente, que a gente lute pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Parabéns, muito obrigado. Em nome da Unipac, eu agradeço a sua disponibilidade, a sua participação, a toda a equipe aí, o Farley, a Xênia, ao Luan, a todos que te ajudaram aí para poder ter você aqui conosco nessa noite tão agradável, de tantos aprendizados que todos nós levamos para a nossa casa nesse dia fantástico, Carlinhos. Muito obrigado. Beleza, Felipe, muito obrigado. Quero mandar um abraço aí para o Renato Elatério, que trabalhou conosco aqui também. Um cara que passou, deixou também a história dele aqui conosco, né? Muito obrigado pela menção aí, tá bom? E eu agradeço também a oportunidade de a gente estar aqui contando um pouco da nossa história e estimulando aos jovens, especialmente, nesse modelo de empreender com valores importantes na vida da gente. Beleza? Muito obrigado a todos aí e parabéns pela iniciativa. Palmas à distância aí, tá todo mundo batendo palma aqui no chat para você. Valeu, um abraço. Bom, obrigado aí, um grande abraço a todos aí da Rivelli. Um grande abraço. Pessoal, fazer um